foi proibido, que eles se encontrassem. Isso é o Estado... Com base em que também? Exato. Ele tirou essa medida do CAD-MDMC. Conhece o CAD-MDMC? O Centro Estatístico Aplicado dos meios do meu... Pois é. No sábado passado teve a convenção do lançamento da candidatura do Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Estiveram um espaço público, que foi ali aquela área aberta da Assembleia Legislativa de São Paulo, o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto. Eles estavam no mesmo espaço público. Eu fiquei lá o evento todo. Eu não vi nenhuma vez os dois se encontrarem. Pode ser que tenham se encontrado, mas assim, eu não vi. E eu acompanhei o evento do momento que o Bolsonaro chegou e que ele foi embora para Guarulhos, porque ele veio para São Paulo, de Ribeirão Preto, e de lá ele saiu e já foi para Guarulhos. Naquele espaço público eu não vi. O Alexandre de Moraes soltou um despachinho hoje também, pedindo esclarecimento sobre eventual descumprimento da ordem de não contato entre os dois. Falou assim, olha, porque eles estão proibidos, né? Um não pode falar com o outro. O presidente do partido político não pode falar com o principal político do seu partido político. Aí você me fala, isso não é interferência no poder do sistema partidário e o escambau? Isso no período pré-eleição. Exatamente, ele não está nem um pouco interferindo no pleito. Imagina. Que já suja, já macula, melhor dizendo, todo o processo eleitoral e de uma maneira que você pode... Claro que ninguém vai poder falar isso, ninguém pode mais falar isso, mas isso poderia ser identificado como uma espécie de fraudar o processo. Esse é o grande problema. Pavi, o fio que une tudo isso, eu estou encantado com o que eu ouvi, ao nível de esclarecimento, porque não basta apenas você ficar apontar as questões, mas fazer o esclarecimento. E o nível de esclarecimento que foi feito, que o fio une essas três questões. Você começou, quando você disse, que é maravilhoso, você disse, o Alexandre de Moraes conseguiu... A sorte dele é que ele conseguiu abolir o Estado Democrático de Direito. Mesmo, mas você foi no ponto. Só para evitar de eu ser preso, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, porque eu acho que precisa colocar todas essas prerrogativas antes. Sua mesmo, só sua. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ele conseguiu abolir o Estado Democrático de Direito. Curiosamente, sob o argumento de em defesa da democracia. Mas ele não essa consegue diferença, entender... eu costumo dizer isso, essa é a diferença do golpe e da revolução. O golpista é o que perde, o revolucionário é o que ganha. É o que ganha. Mas a lógica, Pavinato, do que você apresentou, ela é perfeita, porque foi exatamente com a abolição do Estado Democrático de Direito que você não permite que a sociedade controle os seus governantes. Ora, quando você abole o Estado Democrático de Direito, é quando você mina as liberdades e os direitos que são fundamentais para o cidadão e para o ser humano. Se você minar isso, acabou. Mas o argumento é que é a defesa da democracia, esquecendo ele que a democracia se configura por nós termos o direito de contestá-lo e poder, por canais institucionais, exigir que ele esclareça o que ele está fazendo e, inclusive, que caso ele não esteja cumprindo as leis que estão acima de todos nós, ele possa ser identificado como tal. De todos dele, não. Dele não, mas o que eu estou falando é genericamente dentro da teoria política e dentro daquilo que se exige de uma sociedade democrática. É maravilhoso quando você colocou isso, porque é isso que configura a democracia está morrendo pela abolição do Estado Democrático de Direito. O Caio trouxe um ponto que ele falou, olha que notícia, o Alexandre Moraes decidiu, a configuração daquilo que a doutora Kátia falou acerca de um triunvirato que tem no nosso país, talvez a gente não esteja ainda, toda a sociedade se banhando em qualquer coisa ruim, negativa, inclusive sangue, é porque o triunvirato ainda não decidiu como todo... Nós vimos os triunviratos em Roma. Esse Powell agora, esse Rivers of Blood no meio do seu discurso. Mas nós veja... Powell total. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que é uma hipótese. Por quê? Porque no triunvirato, e nós vimos o que aconteceu nos triunviratos romanos, alguém vai ter que assumir a chefia num determinado momento. Aí nos traz uma angústia aqui para mim, quando nós observamos no caso do Felipe Martins, no caso da Fátima Tubarão, e verificamos essa decisão, mais uma decisão de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, a gente olha, e eu vou utilizar uma imagem que foi quando eu estava participando de um debate, um cara tentou me enquadrar e disse assim, é que você não tem conhecimento jurídico. Eu agradeci a ele, assumi e disse, veja,
Há determinadas coisas que o conhecimento jurídico é tão importante quanto a capacidade de raciocinar logicamente. Você não precisa de conhecimento jurídico para raciocinar logicamente. Não. E eu não conhecer, não ter conhecimento jurídico é justificável. O que não é justificável é um jurista, um juiz, um procurador não ter conhecimento jurídico. E eu falo isso dentro da perspectiva de dar a ele o direito de dizer é por ignorância e não por má fé. Porque se ele conhece e não faz, então ele está cometendo um crime. E a má-fé deveria ser julgada como tal. O que nós vemos é uma situação que você pega. O Felipe Martins é sim, da minha perspectiva, diante de todo o quadro que foi apresentado, um preso político. E é ainda, exatamente. Ele é o mais configurado de todos. E valendo lembrar que o Sérgio Cabral Cabral é blogueirinho, como a gente falou ontem. Exato. E quando você olha, tudo aquilo que está lá, todos os outros sofreram, mas quando a gente pega o caso do Felipe Martins, em todos os aspectos, não há nenhuma razão para ele estar preso. Ou para ele estar com essas medidas protetivas, que eu não sei por que dá uma medida protetiva. Medida cautelar. Protetiva é no caso de pessoas que buscam para se proteger de alguém. Mas medida cautelar não tem razão dele estar recebendo medidas cautelares, porque ele não apresenta nenhum risco para nada, nem para ele próprio, nem para nada. Ele não apresenta, mas ele está sofrendo. Aí você vê a Fátima Tubarão, que fez uma bravata. Ela foi apenas, ela estava num embalo ali e falou uma série de coisas, mas ela está sendo julgada com uma desproporcionalidade gigantesca para uma senhora que apenas poderia dizer, poxa, ela foi fanfarronice. É crime impossível, é como você ameaçar alguém com um pedaço de papel. Só para eu concluir o negócio do Alexandre de Moraes aqui em relação ao fato dele ter dado, ele dá 48 horas para dizer que duas personalidades de um partido político tem que explicar, porque mediante uma investigação anterior e foi proibido que eles se encontrassem. Isso é o Estado... Com base em que também? Exato. Ele tirou essa medida do CAD-MDMC. Conhece o CAD-MDMC? O Centro Estatístico Aplicado do meu... Pois é, e você diz assim, fontes, vozes da minha cabeça, porque não tem fonte constitucional, não tem fonte jurídica, não tem fonte... Simplesmente ele decidiu, como nunca, Pavinato, nós vivemos uma situação e você foi preciso ali. O Estado Democrático de Direito foi jogado, já está anulado. O que está produzindo a sensação de que nós podemos resgatar é porque eles, estrategicamente, o que eles estão fazendo? Pegaremos as personalidades que são as símbolos neste momento e vamos trazer o pavor para os demais. Enquanto aí persegue indivíduos que são hoje símbolo da voz da liberdade. Você é um deles. E estão ali, buscando. Os demais, eles estão na alça de mira. A alça de mira no fuzil é aquilo que fica lá, a massa de mira lá no final, a alça de mira aqui. Mas eles não precisam porque estão botando pavor em todo mundo. Isso é uma situação de um estado de exceção, se não numa ditadura, encaminha a ditadura. Só não é ditadura porque a gente está no triunvirato, doutora. Eu não sei, eu não estou discordando, olha, eu estou concordando. Acho que esse acontecimento do tio Paulo, essa caricatura é tão característico porque eu diria que o Alexandre de Moraes, ele é uma espécie da sobrinha e a Constituição é o tio Paulo. Sim. Só que ele não está no lugar de quem pede empréstimo, ele está no lugar de quem concede. Ele é a enfermeira, a sobrinha de um tio Paulo que é o dono do banco. Ele tem a voz de mando. E só para fechar a questão das tornozeleiras, uma coisa bem relevante, enquanto a dona Fátima está presa, 17 anos de cadeia, Felipe Martins de tornozeleira, e ainda pode vir a ser condenado, certamente o será, possivelmente a penas perpétuas também. Enquanto isso, o doleiro da Lava Jato, Alberto Youssef, essa semana ganhou o direito de retirar a tornozeleira. Sexta turma do STJ, decisão unânime. E ontem um sujeito que abusou da própria filha foi pego abusando da própria filha. Ganhou também o direito de tirar a tornozeleira pelo STJ. Porque é crime democrático. É crime democrático. O STF criou essa categoria. Dignidade humana.